Meus amores, vamos corrigir nossa atividade sobre medidas de temperatura da aula de matemática de hoje, que, como vocês podem ver, as perguntinhas da letra A e da letra C da primeira são respostas pessoais, tá bom? Vai depender realmente de como é que estava a sensação do dia. E a letra C quer que você estime a medida da temperatura de hoje. No caso, estimar é você dizer mais ou menos, né, aproximadamente, a temperatura que você acha que está hoje. A letra B quer saber qual é a unidade de medida de temperatura que você conhece. E aí, assim, vocês podem... É um exemplo de resposta. Vocês poderiam colocar as 3 unidades que vocês conheceram hoje na aula, né? Fahrenheit, Kelvin e Celsius, que inclusive graus Celsius é o que a gente usa aqui no nosso país. Mas também quem quiser botar só graus Celsius não tem problema. Na segunda questão, a gente tem aí uma situação da Célia e do Fernando. A Célia aí correndo e a temperatura do dia, do ambiente. E o Fernando aí mostrando o termômetro com provavelmente a temperatura dele, porque ele está de cama. Inclusive por essa temperatura dele muito alta. Porque a temperatura na praia em que a Célia está correndo está 31 graus, que é uma temperatura bem quente até para o ambiente, né? E o Fernando está com 38 graus, então ele está com febre. Nossa temperatura normal é até 36,5. Quando está 37 para cima, você já está febril. 38, então, já é realmente início de febre. E aí, a gente tem um quadrinho resumo, mais uma vez falando sobre o instrumento para medir temperatura, que é o termômetro, graus Celsius, que é a nossa unidade de medida, e a representação do grau Celsius, né? A terceira também é pessoal, porque vocês vão pesquisar e provavelmente vocês vão usar o celular para fazer essa pesquisa da previsão do tempo para amanhã aqui na nossa cidade. Então é só vocês pesquisarem previsão do tempo para amanhã em Jijoca de Jericoacoara, ok? Aí a gente vai agora para a quarta questão, que tem 3 situações aí, quer saber qual a menor temperatura, qual a maior e qual a diferença entre a maior e a menor. A menor temperatura da situação 2, 9 graus, a maior temperatura da situação 1, que está 32, e a diferença, que a gente sabe que diferença é o nome dado para o resultado da continha de subtração. Então, se eu quero saber a diferença de valores, eu subtraio eles. 32 menos 9 é 23 graus, então é a diferença, né? Na quinta, a gente tem uma tabela com várias cidades aqui do nosso país, na verdade, com as capitais daqui, né, com algumas capitais de alguns estados aqui do país, a temperatura mínima prevista e a máxima. Eu não sei se a tia Milena falou disso na aula, mas assim, quando você trabalha com temperatura, nunca dá para afirmar que vai chegar no máximo essa temperatura naquele dia ou que vai chegar no mínimo essa temperatura. Os meteorologistas fazem previsões. Então, assim, é previsto que no mínimo vai ter essa temperatura e no máximo vai chegar isso daqui. Mas pode ser para mais ou para menos os valores, tá? Então, nessas previsões aí, a letra A quer saber para qual cidade foi prevista a menor temperatura máxima para este dia, certo? Então, você vai olhar lá na parte da máxima, tá? Nessa segunda coluna aqui, ó. E nessa temperatura máxima prevista, vocês vão ver a menor delas. Fica um pouco confuso, mas é isso. Vocês vão olhar a menor temperatura da máxima prevista. E a menor é Curitiba, tá certo? Que foi previsto aqui, ó, porque tá aqui no meio a barrinha, gente, mas foi previsto 25 graus, certo? A letra B quer saber para qual dessas cidades foi prevista a maior diferença entre a temperatura máxima e mínima. Então, vocês têm que testar, realmente fazer continha em todas elas de subtração. Subtrair a menor da maior, a maior temperatura da menor, subtrair 29 de 24, 31 de 24, 31 de 21, subtrai e vai ver qual é a diferença de cada uma delas. E vai descobrir qual delas teve a maior diferença, ou seja, qual temperatura mais se distanciou da outra na mínima e na máxima prevista. E a maior diferença foi o Rio de Janeiro, ó, que a menor era 29 e a maior era 34, ok? Se a gente subtrair isso daí, dá uma diferença de 15 graus de uma temperatura para outra, certo? A letra C tem uma tabela com também máximas e mínimas previstas.
em Curitiba e Goiânia. E aí a letra A quer saber qual foi a menor temperatura mínima prevista, e foi 12 graus em Curitiba. E a maior temperatura prevista foi 30 graus em Goiânia. A letra B quer saber qual é a diferença das temperaturas máximas e mínimas para Curitiba. E aí a máxima de Curitiba é 18 e a mínima é 12, então a diferença dá 6. E em Goiânia a máxima é 30 e a mínima é 18, dá uma diferença de 12 graus. E essa foi a nossa atividade de hoje, meus amores. Qualquer dúvida, falem com a tia, mandem a atividade corrigida. Eu achei uma atividade bem leve, bem tranquila. O que vai dar mais trabalhinho realmente é aquela lá da tabela das capitais, que vocês vão ter que fazer várias subtrações. Mas são subtrações fáceis de 2 algarismos. Vocês podem fazer até na cabeça, cálculo mental, e só colocando a resposta, né? E é isso, meus amores. Tia Milena tá aguardando a correção. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido e compreendido o conteúdo.